Passando aqui para falar da Monjaro, eu sei que é um tema que já está meio batido aí, mas eu tenho algumas reflexões aqui para trazer para vocês. Quem sabe é útil, né? Então, o que que é a Monjaro? É aquela injeção que agora várias pessoas estão tomando com a intenção de emagrecer fácil, rápido, né? E o que que a Monjaro faz? Ela tira a sua fome. Então, ela vai fazer você comer menos, né? Sabe aquela fome de estômago vazio, que a barriga fica roncando e que você precisa de saciar isso, precisa encher esse espaço. Então ela tira um pouco essa sensação, né? Mas ela não tira o apetite. E o apetite não tem nada a ver com fome, tá? O apetite, ele está muito relacionado a desejos que a gente tem, que geralmente tem um fundo emocional. Né? Então, às vezes a gente está deprimido, está ansioso, e acaba caindo num doce, numa pizza, numa lasanha, sabe aquela coisa de preciso extravasar e enfia o pé na jaca? Então isso tem um pouco a ver com apetite. Tem a ver também com memórias emotivas da infância, é o bolinho da vovó, é o pão com requeijão cheio de gordura hidrogenada que a mãe te dava no café da manhã, né? Coisas desse tipo. Então isso não vai embora. Então as pessoas muitas vezes mantêm esses hábitos achando que a Monjaro vai resolver anyway, de qualquer forma. Mas não é bem assim, né? Eu sou totalmente contra a Monjaro? Bom, eu tenho alguns poréns, né, com relação a Monjaro. É claro que tem pessoas que estão, muitas vezes, numa situação de obesidade muito grave, né, comprometendo o corpo inteiro, colocando a pessoa em risco, né. Então, nesses casos, se ela estiver sendo acompanhada por um bom médico, que vai fazer toda uma avaliação prévia, né, de exames, ver como é que está fígado, como é que está intestino, né, para daí, de repente, entrar com uma estratégia dessas, né, com uma fórmula manipulada, numa dosagem específica que respeita a individualidade metabólica desse paciente, né, projetando já fazer o desmame, né, acompanhado de um nutricionista que vai ajudar a fazer as mudanças de hábitos, porque senão não adianta, depois para de tomar, volta tudo. Né? Então tem que ter a mudança de hábito, de estilo de vida, fazer atividade física, tudo isso. Né? Então, se a pessoa estiver nesse monitoramento, com esse tipo de acompanhamento, pode ser muito interessante, né? Mas tem que tomar muito cuidado, porque assim não tem estudos, né, que comprovem o que vai acontecer com a pessoa a longo prazo, né? Se a pessoa ficar o tempo todo recorrendo a isso, porque se ela não muda os hábitos, volta tudo, ela continua, vai engordar de novo, né? Se ela não tentar solucionar esses desejos, né, de forma dentro do campo emocional, né, tentar modificar esse apetite, digamos assim, trazer outras opções, né, que podem saciar essa necessidade emocional e que não sejam tão danosas, né. Então, é preciso fazer tudo isso, né, senão não adianta. Com relação ao intestino, quem toma Monjaro geralmente acaba ficando constipado, e isso é bem complicado, porque as pessoas que estão com obesidade, elas necessariamente estão com problemas intestinais, né? São pessoas que geralmente comem alimentos ultraprocessados, gordura hidrogenada, muito açúcar, tudo isso cria uma desbiose intestinal, um desbalanço nessa microbiota intestinal. E a microbiota é tudo, gente. A gente ter ou não um certo tipo de bactéria no intestino vai definir se você vai desenvolver ou não um certo tipo de doença, né? Então o intestino tem que estar bonitinho, tem que estar funcionando. Aí de repente você está tomando uma injeção, você já está com um monte de problema de saúde por conta da obesidade e toma uma injeção dessa que compromete o seu intestino, que faz você ficar constipado. E quando a gente fica constipado, toda essa toxina das fezes acaba sendo reabsorvida no sistema, né? Então você vai se intoxicar, né? Então, e vários outros problemas, né, com relação à constipação e a todo esse desequilíbrio na microbiota, porque também a constipação ali vai destruir um monte de bactérias boas, enfim, é toda uma complexidade com relação ao intestino que precisa ser muito bem avaliado se vale a pena mesmo optar por uma saída dessas e correndo esses riscos, né? Agora tem pessoas também que são perfeccionistas, que querem perder só um pouquinho de gordura que está difícil ali de ir embora, né? Geralmente mulheres na menopausa têm mais dificuldade de perder a gordura, então acaba fazendo um tratamento desses com um acompanhamento personalizado e tudo mais, por um curto período e que depois dali a pessoa deslancha, né? Não tem dificuldades de mudança de hábito, é uma pessoa que faz atividade física, não vai ser um grande problema, né? E uma coisa curiosa também, eu já ouvi alguns relatos que as pessoas
de repente passa a se sentir super bem com a Monjaro, né, menos inflamada e tal. É claro, gente, a pessoa está comendo menos, então está dando um respiro para o corpo, para ele se renovar, né, para ele se desintoxicar, para ele não produzir tanta insulina, né, o pâncreas não trabalhar tanto assim para ficar driblando tanto carboidrato, tanta comida. Tem gente que come o tempo inteiro, né, mesmo que coma pouquinho, mas está toda hora ali comendo alguma coisa e estressando o corpo, né, impedindo que o corpo pare um pouco para fazer outros processos, né, que ele não consegue fazer quando ele está digerindo um alimento, né, quando ele está metabolizando esse alimento. Ele precisa de uma pausa, um respiro para fazer outros trabalhos, aí, principalmente de desintoxicação, de renovação celular, um monte de coisa assim. Mas, assim, pensando nisso tudo que eu falei sobre o apetite, eu resolvi fazer um compilado aqui para vocês de sugestões de alimentos que você pode comer que remetem esses outros que são os clássicos, né, que a gente vê por aí, que geralmente são os que mais despertam o apetite das pessoas, né, como o brigadeiro, a pizza, todas essas coisas. Então eu vou colocar aqui nos meus destaques como comfort food, e aí você vai lá, vai ver várias receitinhas, não só minhas, como outras que eu vasculhei aí pelo Instagram, pela internet, de receitas que se assemelham muito a esses alimentos, mas que são versões saudáveis e gostosas, tá, gente? Porque eu vou falar, eu sou uma pessoa que tem muito apetite. Tudo que eu faço tem que ser muito gostoso, então eu vou trazer aqui para vocês um monte de sugestões bem gostosas para a gente ir aprendendo a domesticar esse apetite, né? A mostrar outros paladares e conseguir saciar ele sem precisar recorrer, sem precisar enfiar o pé na jaca. Falando assim a grosso modo, né? Então eu passei aqui para isso, para trazer essa reflexão e esse presente para vocês, tá bom? Então compartilhem, porque pode ser interessante para mais pessoas, tá bom? Beijo.